Lei Orgânica do Município de Poções. Estado da Bahia. Ano: 1990. Preâmbulo. Os representantes do povo do município de Poções, Estado da Bahia, reunidos na Câmara Municipal, invocando a proteção de Deus e animados pelos ideais democráticos e da justiça social, promulgam esta Lei Orgânica. Alterações. Emenda à Lei Orgânica Lei nº 13 de 2006. Emenda à Lei Orgânica nº 001/2011. Emenda à Lei Orgânica Janeiro de 2013. Emenda à Lei Orgânica nº Janeiro de 2014. Título do Município. Capítulo e disposições preliminares. Art. 1º. O município de Poções, unidade integrante do Estado da Bahia, com autonomia política, administrativa e financeira, reger-se-á por esta lei orgânica e demais leis que adotar, respeitados os princípios estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual. Art. 2º. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos nos termos das Constituições Federal e Estadual e desta lei orgânica. Art. 3º. São poderes do município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo. Art. 4º. A sede do município é a cidade de Poções. Art. 5º. São símbolos do município de Poções, a bandeira e o brasão municipais. Parágrafo I. As cores oficiais do município serão o branco, o azul e o vermelho. Parágrafo 2º. Deverão constar a logomarca do município em todos os prédios públicos municipais *caput alterado pela Emenda à Lei Orgânica Janeiro de 2013. Capítulo 2º. Da competência do município. Art. 6º. Compete ao município I. Administrar seu patrimônio. 2ª, legislar sobre assuntos de interesse local. 3ª, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. 4ª, instituir e arrecadar os tributos de sua competência. V. Aplicar suas rendas, prestando contas e publicando balancetes, nos prazos fixados em lei. 6ª, criar, organizar e suprimir distritos, por lei municipal observada a legislação estadual. 7ª, organizar sua estrutura administrativa. 8ª, organizar e prestar diretamente ou sob o regime de concessão, permissão ou autorização os serviços públicos de interesse local incluído de transporte coletivo. 9ª, promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento do uso e de ocupação do solo urbano. X. Organizar a política administrativa, especialmente em matéria de saúde e higiene pública. X. Desenvolver especial programa em matéria de plantas e animais nocivos em logradouros públicos. 12. E manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental. 13. Cuidar da saúde, da assistência pública e proteção às pessoas portadoras de deficiências. 14. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, bem como os monumentos, as paisagens e os sítios arqueológicos. 15. Proteger o meio ambiente, combatendo a poluição, controlando a caça e a pesca, garantindo a preservação da natureza, a defesa do solo e recursos naturais. 16. Promover programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. 17. Fiscalizar as concessões de pesquisas e de exploração de recursos hídricos e minerais no território municipal. 18. Dispensar às microempresas tratamento jurídico diferenciado, visando incentivar las pela simplificação de suas obrigações tributárias ou pela eliminação ou redução destas através da Lei. 19. Incentivar o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico. 20. Executar política de desenvolvimento urbano tendo por objetivo o desenvolvimento das funções sociais da cidade e o bem-estar dos seus habitantes. 21.
fomentar a prática desportiva, XXI, dedicar especial proteção à família, à gestante, à maternidade, à criança, ao adolescente e ao idoso, XI. Elaborar o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, prevendo a receita e fixando a despesa, XIL, instituir a guarda municipal destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações, mediante lei, XXV, firmar convênios para a prestação e execução de serviços públicos, XXVI, participar de pessoa jurídica de direito público em conjunto com a União e o Estado ou outro município se houver o objetivo de interesse comum, XV. Dispor sobre aquisição, gratuita ou onerosa, de bens, inclusive por desapropriação, por necessidade e interesse social. XV. Dispor sobre a administração, utilização e alienação de seus bens, AXIX, estabelecer servidões em caso de iminente perigo público. Usar de propriedade particular assegurando ao proprietário indenização em caso de ocorrência de dano, XXX, elaborar o plano diretor, XXXI. Regulamentar a utilização de logradouros públicos, determinando as zonas de silêncio, disciplinando o serviço de carga, fixando a tonelagem máxima que circulem no município, XXI, conceder e permitir serviços de transportes coletivos, táxis e outros, fixando-lhes as tarifas, itinerários e pontos de estacionamento e paradas, XXI, sinalizar as vias urbanas, as estradas municipais, regulamentar e fiscalizar sua utilização, XXIL, promover o saneamento básico, XXXV, disciplinar a limpeza pública, a coleta de lixo, dispor sobre a prevenção de incêndio, XV, ordenar as atividades urbanas, conceder e renovar licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de serviços e qualquer outros. XV, cassar alvará de licença que houver concedido ao estabelecimento, cuja atividade venha a se tornar prejudicial à saúde, à higiene, ao bem-estar público, à segurança e aos bons costumes, XVIU, fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e outros, XICs. Dispor sobre o serviço funerário e cemitérios, encarregando-se da administração daqueles que forem públicos e fiscalizando os pertencentes a entidades privadas, XL, regulamentar e fiscalizar a fixação de cartazes, anúncios, e qualquer outro meio de publicidade e propaganda nos locais sujeitos ao poder de polícia municipal, XLI, fiscalizar nos locais de venda, peso, medidas e as condições sanitárias dos gêneros alimentícios, observada a legislação federal pertinente, XLI, dispor sobre apreensão, depósitos, destino de animais e mercadorias no caso de transgressão de leis e demais atos municipais, bem como a forma e condições de alienação do que tiver sido apreendido, XLI, dispor sobre vacinação e captura de animais, com a finalidade precípua de erradicação de moléstias, de que possam ser portadores e transmissores, XLIU, estabelecer e impor penalidades por infração de suas leis e regulamentos, XLV, interditar edificações de insalubridade e fazer demolir construções que ameaçam ruir. XLVI, regulamentar e fiscalizar os jogos esportivos, os espetáculos e os divertimentos públicos, XUV, regulamentar os processos de instalação, distribuição e consumo de água, gás, energia elétrica e de todos os demais serviços de uso coletivo, respeitadas as legislações federal e estadual, XUV, organizar os quadros e estabelecer regime de seus servidores, XNICs. Estabelecer normas de edificações de loteamento, de zoneamento, bem como diretrizes urbanísticas, L. Buscar a cooperação da União, do Estado e dos demais municípios para execução dos seus objetivos. Sempre que for julgada necessária e autorizada pela Câmara Municipal, LI, precedendo-se de autorização do Legislativo Municipal, celebrar convênios, consórcios, contratos com outros municípios, com instituições públicas ou privadas, entidades representativas da comunidade para planejamento, execução de projetos, leis, serviços e decisões, LI, instituir a administração distrital e regional, se houver interesse e conveniência de descentralização administrativa.
Capítulo 3º. Dos bens municipais. Art. 7º. Constitui patrimônio do município seus direitos, ações, bens móveis e imóveis, as rendas provenientes do exercício das atividades de sua competência, da exploração dos seus serviços, as águas fluentes emergentes em depósito, localizadas exclusivamente em seu território. Art. 8º. A aquisição de bens móveis por compra ou permuta dependerá de prévia avaliação e de autorização legislativa. Art. 9º. A alienação de bens imóveis dependerá de comprovação de interesse público, será precedida de avaliação, autorização legislativa e obedecerá às seguintes normas. Primeiro, fica impossibilitado o Poder Executivo, sob pena de responsabilidade de fazer qualquer doação de bens móveis ou imóveis sem prévia autorização do Poder Legislativo, pelo voto de 2/3 dos vereadores presentes. Segundo, será dispensada de autorização legislativa e concorrência à alienação de área ou lote de 120 metros quadrados destinada à habitação de pessoa comprovadamente sem recursos, se atendido o preço mínimo fixado em avaliação administrativa, não sendo permitida a alienação de mais área ou lote à mesma pessoa, ressalvado o Poder Legislativo Municipal de sustar a medida, por solicitação de qualquer de seus membros e decisão da maioria absoluta dos vereadores, verificada a incompatibilidade da medida com as condições dispostas neste parágrafo. Terceiro, na doação do bem, constarão do seu instrumento os encargos, o prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato. Art. 10. O município, preferentemente a venda de seus bens imóveis, outorgará concessão de direito real de uso, mediante prévia autorização legislativa e concorrência. Parágrafo único. A concessão de direito real e uso, mediante remuneração ou com imposição de cargo, terá por objetivo apenas terrenos para fins específicos de urbanização, edificação, cultivo de terra ou outra utilização de interesse social, observados os demais requisitos estabelecidos em lei municipal e as disposições da legislação federal que disciplina este direito real resolúvel. Art. 11. O uso dos bens municipais por terceiros poderá ser feito mediante concessão, permissão e autorização, conforme o caso, podendo a Câmara sustar a iniciativa desde que não fique comprovado o atendimento do interesse público. Art. 12. Os bens objetos de concessão, permissão, cessão e autorização de uso terão atualizadas permanentemente suas condições contratuais, de sorte que reflitam, objetivamente, remuneração ou encargo compatível com os resultados econômicos auferidos pelos respectivos benefícios, sob pena de revogação do ato do contrato administrativo pertinente. Art. 13. O uso de qualquer bem público municipal, atendido o interesse público, por terceiros ou por associação representativa de bairro será gratuito desde que devidamente autorizado pelo Legislativo e aprovado pelo Executivo. Primeiro, somente poderão ser beneficiadas as associações sem fins lucrativos, devidamente registradas com no mínimo 2 anos de antecedência à data de publicação desta lei e que apresentam ata de fundação comprovando a sua formação e composição com, pelo menos 100 membros. Segundo, lei específica regulará os prazos e condições gerais de uso de bens municipais por terceiros e pelas associações referidas neste artigo. Terceiro, o uso de veículos, máquinas e equipamentos só poderá ser feito exclusivamente nas atividades para que foram adquiridos. Art. 14. Fica garantido o espaço físico, móveis e instalações das escolas públicas aos partidos, entidades culturais, religiosas e comunitárias, sempre que solicitarem para a realização de atividades de interesse destes ou da comunidade, desde que não prejudiquem as atividades normais desses estabelecimentos. Art. 15. Nas seções, permissões e autorizações de uso as accessões e benfeitorias de qualquer espécie incorporadas aos imóveis passarão a constituir patrimônio do município, independentemente de indenização. Título 2º da Organização dos Poderes Municipais. Capítulo I. Do Poder Legislativo.
Seção I da Câmara Municipal. Art. 16. O poder legislativo municipal é exercido pela Câmara Municipal, composta de 13 vereadores eleitos pelo sistema proporcional para mandato conforme estabelecido no artigo 29, inciso 4º, a linha C, da Constituição Federal. Parágrafo único. O número de 13 vereadores é proporcional à população do município, conforme estabelece a Justiça Eleitoral observados os limites das Constituições Federal e Estadual e o novo censo realizado pelo IBGE. Asterisco caput alterado pela Emenda à Lei Orgânica nº 001/2011. Art. 17. Cabe à Câmara, com sanção do prefeito, legislar sobre todas as matérias de competência do município, especialmente sobre I. Sistema tributário municipal, arrecadação e distribuição de suas rendas. Segunda, plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual. Operações de crédito e dívida pública. Terceira, propor e alterar a denominação de próprios, vias e logradouros públicos. Quarta, delimitar o perímetro urbano da sede municipal e vilas. V. Criação, organização e supressão de distritos. Sexta, organização e funcionamento da Guarda Municipal. Fixação e alteração do seu efetivo. Sétima, planos e programas municipais de desenvolvimento, inclusive plano diretor urbano. Oitava, bens de domínio do município. Nona, criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas municipais e respectivos planos de carreiras e vencimentos. X. Normatização da iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do município, da cidade, dos distritos, vilas ou de bairros, através de manifestação de pelo menos 5% do eleitorado. X. Normatização do veto popular para suspender execução de lei que contrarie aos interesses da população. 12. Criação, estruturação e competências das secretarias municipais e órgãos da administração pública. 13. Criação, transformação, extinção, estruturação de empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias e fundações públicas municipais. 14. Organização dos serviços públicos. Art. 18. Compete privativamente à Câmara Municipal I. Eleger sua mesa e destituí-la na forma regimental. Segunda, elaborar o regimento interno. Terceira, dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção de cargos ou empregos e funções de seus servidores e fixação da respectiva remuneração. Quarta, conceder licença ao prefeito e aos vereadores para afastamento do exercício do cargo. V. Autorizar o prefeito e o vice-prefeito a se ausentarem do município, quando a ausência exceder a 15 dias. Sexta, sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem o poder regulamentar. Sétima, fixar a remuneração dos vereadores, do prefeito e do vice-prefeito, em cada legislatura, para subsequente, observados os limites e descontos legais e tomando por base a receita do município. Oitava, julgar as contas do prefeito, deliberando sobre o parecer do Tribunal de Contas dos Municípios, no prazo máximo de 60 dias, contando da data do seu recebimento, excluída esta. Observados os seguintes preceitos: a. O parecer do tribunal somente deixará de prevalecer por decisão do voto de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. b. Rejeitadas as contas, serão estas, no prazo máximo de 5 dias úteis, encaminhadas ao Ministério Público para as providências cabíveis. Nona, criar comissões especiais de inquérito sobre fato determinado de responsabilidade ou competência municipal, a requerimento de qualquer vereador e por deliberação de 2/3 dos seus membros. X. Solicitar ao prefeito informações sobre matéria referente à administração municipal. X. Convocar qualquer secretário municipal para prestar informações sobre matéria de sua competência. 12. Autorizar tomada de empréstimo, operação ou acordo de qualquer natureza, de interesse do município. 13. Autorizar sob pena de nulidade,
Convênios ou acordos a serem celebrados pelo Executivo Municipal com entidades de direito público ou privado. 14. Suspender no todo ou em parte a execução de lei ou ato normativo municipal, declarados inconstitucionais por decisão judicial. 15. Apresentar emendas à Constituição do Estado, nos termos da Constituição Estadual. 16. Convocar o prefeito, os secretários municipais e diretores de entidades públicas para prestar informações sobre matérias de sua competência. 17. Julgar o prefeito, vice-prefeito e os vereadores, nos casos previstos em lei. Art. 19. A Câmara Municipal deliberará, mediante resolução, sobre assuntos de sua economia interna e nos demais casos de sua competência por meio de decreto legislativo. Art. 20. É fixada em 15 dias, prorrogável por igual período, desde que solicitado e devidamente justificado, o prazo para que os responsáveis pelos órgãos da administração direta e indireta prestem as informações solicitadas e encaminhem os documentos requisitados pelo Poder Legislativo. Parágrafo único. O não atendimento no prazo estipulado no caput deste artigo faculta ao presidente da Câmara solicitar, na conformidade da legislação federal, a intervenção do Poder Judiciário para fazer cumprir a disposição legal. Seção 2ª. Da instalação e funcionamento da Câmara.